Noite linda para você acompanhar a notícia para o trabalho. Eu converso aqui com Cleissan Gisbert, advogada familiarista há mais de 15 anos. Seja bem-vinda. Obrigada, Regina. Agradeço pelo convite para estar aqui no canal Notícia para o Trabalho e estamos aqui para poder ajudar, né, os telespectadores a trazer mais informações. Vamos falar aqui com pensão alimentícia para grávidas, filhos e pais. Em quais situações é possível revisar o valor da pensão alimentícia judicialmente fixada? Olha, a pensão alimentícia, ela pode ser, nós falamos numa ação revisional de alimentos, né? Então, nesse caso, a pessoa, ela tem que ter um filho ou uma filha, e aí entra com a ação de revisional de alimentos, mas para isso já tem que haver a ação de alimentos, tá? A revisional é para fazer uma mudança no alimentos que o alimentante já recebe. Então, esse alimento, ele pode ser aumentado ou diminuído, tá? A pessoa que recebe o alimentos, a criança ou adolescente, em regra, é até os 18 anos, mas pode receber até os 24 anos se estiver fazendo uma universidade, uma faculdade ou um curso técnico. Então, esse alimentos, ele pode ser estendido, tá? E também tem os alimentos de filhos para pais, tá? E de esposa para ex, isso tudo. Então, assim, não é só os pais que pagam alimentos para os filhos. Os pais, quando estão numa situação de vulnerabilidade, ou, digamos, idosos, ou por uma questão de doença, incapacidade para o trabalho, o pai ou a mãe pode acionar um dos filhos também para poder pagar alimentos. Uhum. E o que acontece se o genitor obrigar o pagamento da pensão alimentícia a ficar desempregado? Olha, acontece muito, né, na nossa sociedade, devido ao mercado de trabalho, se o genitor ou a genitora, porque não é só o pai que pode pagar alimentos, a mãe, a genitora também deve pagar alimentos se a guarda da criança estiver com o pai. É que geralmente está com a mãe, mas hoje no nosso cenário está mudando. Muitos pais estão ficando com a guarda dos filhos. Então, se a mãe ou o pai estiver desempregado, e aí já existe uma ação de alimentos que fixou a pensão alimentícia, e nessa ação não ficou estabelecido como deverá ser o pagamento no caso de desemprego, o pai ou a mãe tem que entrar com uma ação, tá? Para fixar essa situação. Porque é o seguinte, você é a mãe, está pagando para o pai R$ 1.000 e ficou desempregada. Então, se não tiver uma ordem judicial dizendo na ação de alimentos que em caso de desemprego você irá pagar 30% de um salário mínimo, você vai ter que pagar os R$ 1.000, independente de estar desempregada ou não. Se não tiver isso numa sentença judicial ou num acordo judicial da ação de alimentos. Então, você, pai e mãe que paga a pensão alimentícia, tem que estar muito atento, porque se não tiver isso na sentença ou no acordo judicial, você vai continuar devendo os R$ 1.000, tá? Então, tem que estar lá, empregado, carteira de CLT, 30% dos rendimentos líquidos, ok. Ou, em caso de desemprego, 30% do salário mínimo nacional vigente. Muitos colegas e pais e mães esquecem desse detalhe, porque eles falam assim, hoje eu estou trabalhando, eu estou ganhando bem, e não pensa que num momento qualquer a situação pode mudar, né? A situação no nosso Brasil, ela é um pouco instável, né, na questão financeira. Então, hoje você pode estar bem empregada, amanhã não. Então, eu oriento, tá, as pessoas que estão nos assistindo, que preste atenção quando for fazer um acordo ou contratar um colega advogado, que observe isso, que em caso de desemprego, ele vai pagar uma porcentagem X do salário mínimo, senão isso complica a pessoa.
Que aí ela vai ficar pagando R$ 1.000, você não vai ter condições de pagar os R$ 1.000, e o que vai acontecer? A outra parte, que é credora dos alimentos, vai entrar com uma ação de cumprimento de sentença ou de execução de alimentos, e essa pessoa ela pode ser presa, estando atrasando as três últimas parcelas da pensão, ou se tiver atrasar 4, 5, ela pode ter todos os seus bens penhorados, até o valor do débito. Então tem que ter muito cuidado com essa questão do desemprego. E até que idade é obrigatória a pensão alimentícia para o filho? Então, eu até dei uma respondida na primeira pergunta também, que é assim, em regra geral na nossa lei, é até os 18 anos, tá? Por quê? Porque a partir dos 18 anos, completa-se a maioridade, né? Antes disso, é criança e adolescente. Então, criança e adolescente tem o pai e a mãe, o poder familiar. É responsabilidade total dos genitores. Então, a partir dos 18 anos, aquele ser humano, o filho, ele começa a responder civil e criminalmente pelos seus atos. Então, supõe que era para ele já ter condições de estar se sustentando. Mas nós percebemos que não funciona assim. Agora, completou os 18 anos, terminou lá o ginásio, o segundo grau, que agora mudou o nome, né, e tudo, aí vai para a faculdade. Entrou na faculdade particular ou uma faculdade pública, ele precisa de transporte, ele precisa de alimento, ele precisa de livros. Então, o pai vai continuar, ou a mãe, pagando esses alimentos até o término da faculdade, tá? Então, assim, em regra, é aos 18 anos. Agora, se o filho completou 18 anos, ele não estuda, ele não trabalha, ele não quer nada com nada, aí o pai vai contratar um advogado ou procurar a Defensoria Pública do Estado, tá? Que aí o governo que paga o advogado para a pessoa que não tem condições, e vai entrar com uma ação de exoneração de alimentos. Muitas pessoas, é tipo assim, completou 18 anos, para de pagar a pensão. Não, não funciona assim. Completou 18 anos, você está pagando a pensão, o seu filho não quer nada com a vida, não estuda, não trabalha, não sabe o que quer da vida, então você vai e entra com a ação de exoneração de alimentos. Porque você também não tem que ficar sustentando uma pessoa que não sabe o que quer, entendeu? Não estuda, não trabalha, tem que movimentar. Tem que movimentar, porque os jovens hoje em dia tá parecendo um barco, sabe? Um barco assim, sem rumo. Então, quando a pessoa não sabe o rumo, outras pessoas arrumam o rumo para essa pessoa. Mas é isso. Como comprovar a real necessidade da criança ou do adolescente no pedido de alimentos? Então, no pedido dos alimentos, que geralmente se inicia com a ação de alimentos, que é uma ação de conhecimento, funciona da seguinte maneira: o pai ou a mãe, quem tiver com a guarda da criança ou do adolescente, ele tem que entrar na justiça, tá? E tem que provar quais são as despesas desse adolescente ou dessa criança. Olha, eu tenho filhos, então assim, eu sei que escolar, saúde, dá trabalho, dá despesa. Lazer, saúde, educação. Vou dar um exemplo. Se a escola for particular, se tiver plano de saúde, a escola não é particular, ok, mas lanche, ok, tem escolas que dão merenda, mas tem outras coisas, entendeu? A criança tem farmácia, tem lazer, tem o vestuário, então assim, tem muitas coisas. E não é só isso. A criança mora com a mãe, aí na casa tem internet, tá? Tem água, tem luz, tem celular, tem o carro da mãe, tem a gasolina, tem o IPTU da casa, tem o IPVA do carro, tem o seguro do carro. Isso tudo, o advogado que é especialista no direito de família, por isso que é muito bom você que está aqui nos assistindo, contratar um advogado especialista no direito de família. Porque o advogado ele vai ter que fazer uma planilha com todos os gastos dos moradores daquela casa. Seu filho
mora com você e você mora lá, sua mãe, sua irmã, seu sobrinho, 5 pessoas na casa. Você vai fazer uma lista das despesas e aí vai dividir por 5, porque a despesa que você tem que cobrar é do seu filho. A conta de luz tem que dividir pelo número de moradores que está na casa. A conta de água também. Conta de água, de internet, o mercado do mês, a feira, tudo. Só que tem uma decisão recente aí do Superior Tribunal de Justiça que é assim, não é só isso. Tem que também colocar mais alguma coisa aí, uma porcentagem, do trabalho do pai ou da mãe que está com a guarda da criança. Porque, Regina, presta bem atenção, quem está com a guarda do filho geralmente trabalha mais. Você não acha que trabalha mais? Sim. Por quê? Por exemplo, você tem que levar na escola, você tem que levar ao médico, você vai levar para passear. O outro genitor que só pega de 15 em 15 dias é fácil. Geralmente ele é o bonzinho da história, porque ele paga ali R$1.000, acha que está pagando muito, né? E aí vê a criança de 15 em 15 dias, leva no McDonald's, leva no cinema, passa lá sábado e domingo com a criança brincando, se divertindo, e aí volta para casa do chato, né? Que o chato ou é a mãe ou é o pai que está na guarda, que manda tomar banho, manda escovar o dente, não deixa ficar no jogo 24 horas, pede para fazer a tarefa, para fazer a lição. Então, quer dizer, aquele genitor que está com a guarda da criança, ele tem mais trabalho, ele tem mais estresse, ele tem mais responsabilidade. Porque se acontece alguma coisa com a criança ou adolescente que está na minha posse, o outro genitor, ele vai dizer o quê? Você não cuidou bem, você não é responsável. Onde você estava que a criança caiu, que a criança se machucou? Você tem que observar que aquele outro genitor que está cuidando da criança também tem vida, também trabalha, entendeu? Então, assim, é difícil, mas para provar, você tem que juntar os comprovantes, tá? Comprovante de supermercado, comprovante de farmácia, comprovante de posto de gasolina. Se a criança e a mãe mora de aluguel, o contrato de aluguel, entendeu? Porque tudo isso tem que colocar na planilha de despesa para cobrar os alimentos. Só que, porém, gasta 5 mil com a criança, mas a outra pessoa lá recebe 4 mil. Ela não vai ter condições de pagar os 5 mil. E o pessoal pensa bem assim, a criança gasta 5 mil, então 2.500 da mãe, 2.500 do pai. Não, não funciona assim. A criança gasta 5 mil, quem pode mais, paga mais. Se você é a mãe, seu filho está com você, você ganha 10 mil e o teu marido ganha 4, e o teu filho gasta 5, não tem como você cobrar 2.500 de pensão do pai. De onde ele vai tirar? Primeiro, que a justiça não deixa isso acontecer, porque a outra pessoa, o genitor que vai pagar os alimentos, ele também precisa sobreviver. Então, tem que dar como é que se diz? Tem que ter responsabilidade também nas despesas da criança, entendeu? Então, todo mundo pensa assim, meu filho gasta R$1.000, o meu ex-companheiro, cônjuge, namorado, ficante, vai pagar metade. Não, porque se ele ganha um salário mínimo e já tem outro filho, como é que ele vai pagar? Ele tem que pagar, é obrigação, não pode deixar de pagar. Só que nem sempre é o valor que a mãe ou o pai almeja, entendeu? Entendi. Quais são os meios legais para cobrar a pensão alimentícia em atraso? Tá. Nesse caso, já tem que ter a ação de conhecimento, que é a ação de alimentos, onde fica decidido a pensão alimentícia, que é o valor, né, que a pessoa que está na posse da criança na guarda vai receber. O pai ou a mãe atrasando o pagamento desses alimentos, a pessoa vai contratar um advogado e vai entrar com a ação de cumprimento de sentença, tá? Nesse caso, existe 2 possibilidades.
a possibilidade da prisão, tá? Pode entrar com o rito da prisão, se eu não me engano é o artigo 528 do CPC, tá? E o rito da penhora, do bloqueio de bens. Geralmente, o rito da prisão funciona mais rápido para receber o dinheiro, porque ninguém quer estar preso, né? Eu não conheço ninguém que queira estar preso. Só que para você fazer o pedido da prisão, a pessoa que deve os alimentos, ela tem que estar em atraso, não pode estar em atraso mais de 3 meses de pensão. Então, assim, atrasou um mês, você já pode ingressar com a ação. Muitas pessoas falam que tem que ser 3 meses, mas houve uma mudança na nossa jurisprudência que a partir do 1º mês você já pode executar, já pode entrar com a ação de cumprimento de sentença para começar a cobrar esses alimentos. Importante dizer que quando você entra com essa ação, ele não só deve aquele mês que você mencionou, digamos que ele atrasou 2 meses e você entrou com a ação. Nós estamos em agosto, então ele não pagou julho e agosto, venceu dia 10, né? Então ele não pagou julho e agosto, entra com a ação. E também as vincendas, as que vão vencer, também entra, entendeu? Enquanto ele não pagar, ele está devendo setembro, outubro, novembro, porque um processo desse geralmente não é tão rápido, tá? Mas quando é o rito de prisão, ele é um pouco mais rápido, porque a partir do momento que o executado, que pode ser o genitor ou a genitora, quando eu falo genitor é pai, quando eu falo genitor é mãe, é citado, tem 3 dias para fazer a justificativa, porque não pagou os alimentos. Se em 3 dias ele fez a justificativa, o credor, que geralmente é a mãe, a genitora, que está representando a criança ou adolescente nessa ação, tá? Aí não aceita. Eu não paguei porque eu, sei lá, tive um probleminha em casa, bati o carro e eu tive que gastar com o conserto do carro. Eu não aceito esse tipo de desculpa. Então não pode alegar que não tem condições financeiras. Não, para ele não pagar, ele teria que estar ou preso ou em coma, numa cama doente que não tem como, entendeu? Aí nesse caso, o que eu recomendo? Quando o pai não tem condições nenhuma de pagar, ele está preso ou ele está numa cama em coma, não tem como. Aí eu oriento a entrar com uma ação, tá? Que se chama alimentos avoengos, que é em face dos avós. Essa ação só é possível quando o genitor ou a genitora, quem deve os alimentos, não pode pagar devido a um desses motivos, entendeu? Aí não tem como. Ou o pai morreu, ou o pai está preso, ou o pai sumiu, ou o pai está numa cama, ou a mãe. Aí não tem como, tá? Mas se não for isso, tem que pagar. Aí eu não aceitei a desculpa que o carro bateu, ele usou o dinheiro. Não quero saber, excelência. O filho come todo dia, né? Eu tenho que tirar da minha boca para dar para ele. Eu não aceito. Aí no caso, é expedido a ordem de prisão e aí ele vai preso, ele pode ficar preso até 90 dias, tá? E aí ele paga e acaba esse débito, tá? Aí tem uns que falam assim, eu vou ficar preso e eu vou completar aqui 1 mês, 90 dias e não devo mais. Não, você vai ficar preso, você não paga. Você ficou lá os 90 dias, você vai sair, que o máximo é 90 dias. Só que você continua devendo, tá? Tá bom. Eu conversei aqui com Cleisane Gilberti, advogada familiarista, com 15 anos de experiência na área familiar. Cleisane, fala para mim os seus contatos. Olha, eu vou deixar a rede social para vocês que queiram entrar em contato comigo. É advogada Cleisane Gisberti
ou @CleissanGisbert no Instagram. Facebook também, Cleissan Borges Gisbert. Coloca lá, Cleissan Gisbert no Google que vai achar. Bem, foi um prazer conversar com você. Agradeço Deus Pai Todo-Poderoso por continuar aqui à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau. Tchau, amém, um abraço.